Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores auxiliares do titular do Poder Executivo, honoráveis deputados, nobre povo angolano. Tudo e mais que vou dizer será sobre investimentos. O Orçamento Geral do Estado, para além da postulação consagrada no artigo 104 da Constituição da República de Angola, representa um fator decisivo para a construção da prosperidade dos povos. A sua elaboração e execução deve ser nutrida de um elevado sentido de missão, compromisso e comprometimento com a vida nacional, visão e esforço dedicado ao crescimento e ao desenvolvimento sustentável. A sua medida algébrica é definida pela variação do PIB igual ao consumo mais os gastos do Estado, mais investimentos, mais exportações e menos importações. A dinâmica do crescimento da economia é medida pelo PIB per capita, ou seja, o conjunto de todos os bens produzidos a dividir por cada cidadão. Quanto maior for o PIB, maior será a renda dos cidadãos. O drama da nossa economia consiste no desequilíbrio entre a taxa do crescimento da população e a estagnação do PIB. As curvas da oferta e procura estão desequilibradas e o país consome mais do que produz. O resultado é a inflação contínua em 2 dígitos, o excesso da dívida pública e altos impostos. Por exemplo, uma análise sobre a dinâmica sobre a nossa economia, temos o seguinte comportamento, pelo menos nos 2 últimos anos. Em 2021, a nossa população cresceu 3,22%, enquanto o PIB cresceu apenas 0,2%. O PIB per capita cresceu em 2.215 dólares. Quanto à inflação, 27,03% e uma dívida à volta de 52%. Em 2022, salvo erro, a nossa população cresceu 3,29%, enquanto a taxa do crescimento do PIB foi apenas de 3%. A renda per capita foi de 2.200 dólares, agravados a inflação de 18% e uma dívida de 50%. Em média, em 2 anos, a nossa população cresceu em cada ano 3,25%, o PIB cresceu apenas 1,75% e o PIB per capita em 2.200 dólares. A inflação em 23% e a dívida 53%. Para o presente ano, o panorama prevalece dramático. O crescimento da população mantém-se em 3,4%, o crescimento do PIB em apenas 3,3% e tudo anulado pelo agravamento da inflação situada ainda em 2 dígitos e o peso de uma dívida não conhecida sobre o PIB na ordem de 45%. O Executivo continua bugado, estagnado nas mesmas políticas, pobres de estratégias, carentes de inteligência e criatividade. O Executivo parece fazer um esforço de atleta que percorre centenas de quilómetros sob tapete rolante, correndo tanto sem chegar a nenhum lugar. Este é, infelizmente, o estado real da nossa economia. Os números dispensam as acrobacias linguísticas triviais. Aliás, como dizem na minha terra e em Umbundo, Hukailembiquile a caça, e aí o culila o sole. Não tape as pegadas do leão. O filho mais querido pode ser a próxima vítima. Excelências, com referência ao aprendizado sobre a dinâmica histórica da nossa economia, é chegada a hora de operar algumas mudanças de paradigmas, pelo que apelo coragem, vontade de política e unidade para proceder reduções possíveis em algumas rubricas de despesas e elevar a fatia de investimento de 15% para pelo menos 20%. Também apelo ao Executivo fazer todos os esforços para pagar a dívida que tem sobre os empresários nacionais. Os senhores, em nome do Estado, devem ao empresariado nacional e não querem pagar. Pedimos o favor, senhora Ministra, que este orçamento venha a ressarcir ao empresariado nacional a dívida que o Estado tem com ela. Na verdade, sem um investimento forte na economia nacional, não será possível inverter o estado de estagnação crônica da nossa economia. Pelo contrário,
O país que não investe na sua economia tem baixo consumo por escassez de oferta, agravado pelos preços altos dos produtos, logo a economia não cresce. Ou aceitam investir estrategicamente agora para inverter o estado crônico da estagnação da nossa economia, ou os senhores continuam teimosos, orgulhosos. Porém, eu faço-vos lembrar que daqui a 12 anos a Angola já não terá petróleo. Para terminar, eu gostaria de lembrar aos senhores deputados do MPLA, dizer que não há pátria do Dr. Agostinho Neto. A pátria é de todos os angolanos. Primeira nota. Segunda nota, os senhores que dirigem o governo decidiram por vontade própria gerir os nossos recursos, os recursos de todos, sob vossa estratégia. Não é um favor que fazem à UNITA, nem ao povo angolano ou à outra oposição. É um dever pelo que os senhores se comprometeram. Se não podem fazê-lo, também podem deixar para aqueles que podem fazer. Muito obrigado.